Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre tendências na resolução online de disputas, uma iniciativa da Arbitrato, a plataforma pioneira na modernização dos procedimentos arbitrais e na transformação digital do ecossistema jurídico. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o futuro da resolução de disputas, como a tecnologia, a desjudicialização e a cultura de dados estão redesenhando a forma como tratamos os conflitos. Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui dois especialistas que lideram essa transformação no Brasil. O Tiago Canal, que é CEO e fundador da Arbitrato, e o Júnior Alexandre Moreira Pinto, que é diretor de arbitragem na plataforma. Então, Tiago e Júnior, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, é um prazer poder falar um pouquinho do tema desse webinar. Bom dia a todos. Cecília, obrigado pela introdução. Vamos conversar aqui sobre temas bastante relevantes que creio que sejam de interesse de toda a comunidade jurídica. Então vamos lá. Eu queria começar falando com vocês um pouco sobre o movimento que está transformando a base do sistema jurídico aqui no Brasil. Falar um pouquinho sobre a desjudicialização e a democratização do acesso à resolução de disputas. Eu queria começar essa conversa com uma pergunta para o Tiago, que é perguntando para você, Tiago, como que a Arbitrato tem acompanhado o avanço da desjudicialização em vários setores e quais áreas você acredita que mais vão se consolidar nesse movimento em 2026? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o ano de 2025 foi, fazendo já um balanço, já que a gente está em novembro, né? A gente já pode fazer algumas avaliações relativas a esse ano que está passando, está finalizando. A gente consegue observar que o ano de 2025 foi um ano de diversos julgados, né, principalmente pelo Tribunal de São Paulo, que, via de regra, salvo raras exceções, confirmaram a arbitrabilidade e a desjudicialização de diversos conflitos, né? A gente consegue observar aqui tanto pela vista da Arbitrato, quanto também o acompanhamento que nós fazemos em geral, da arbitragem em geral, também a gente consegue observar que existe um movimento grande de desjudicialização de fato, uma desjudicialização que não é restrita a grandes casos, de grandes montas, como era anteriormente. Então, eu acho que, dentro desse aspecto, há uma evolução muito grande. A Arbitrato se propôs também, desde o início, a ampliar esse rol de pessoas utilizando a arbitragem, né? Aumentar o número de pessoas que estejam aderindo à arbitragem, né, nas convenções arbitrais. Então, a gente conseguiu possibilitar isso por meio de uma plataforma que é online, que tem custos acessíveis, e isso, de fato, está trazendo um grande número de desjudicializações, né? Então, a gente está aí, eu acho que conseguimos dizer que estamos desafogando um pouquinho o judiciário em relação a alguns, né, dos procedimentos que estão aqui, né? Esse ano aí são cerca de mais de 7.000 procedimentos, né, nesse ano. Na vida da plataforma aí estamos esperando 17.000 procedimentos, né, sejam eles de mediação ou de arbitragem. Então, com certeza, existe um impacto que já é relevante para a comunidade jurídica num todo, que é dado às partes a opção, logicamente, de aderir à mediação, à negociação, à arbitragem, e a Arbitrato sendo aí um ambiente que consegue catalisar isso, que consegue
de fato, auxiliar que as partes possam desjudicializar esses conflitos, né? Eu tive num evento semana passada, eu participei de um evento onde o professor Santiago, lá do Uruguai, lá comentou sobre o princípio da cooperação, né? Ele fez um grande apanhado sobre o princípio da cooperação e como que o princípio da cooperação é visto na América Latina. Como o princípio da cooperação ele foi colocado de maneira expressa no novo Código de Processo Civil, eu acredito que a gente tem aí muito a refletir, né? E o professor, na ocasião, ali colocou que em outros países, inclusive, né, é constituído como prova, inclusive, para fins de uma sequência procedimental, né, no caso, uma mediação, por exemplo, dentro do judiciário. Então, eu acho que tem um caminho que a gente está trilhando muito bacana, não só aqui no Brasil, quanto na América Latina, no todo também. E arbitrato, eu representando o arbitrato aqui, eu posso dizer que a gente está muito feliz, muito contente em fazer parte disso. Falando um pouquinho sobre as áreas, né? Eu vejo assim que tem áreas extremamente promissoras, a área imobiliária com as locações são áreas, é uma área que tem levado à arbitragem muitas demandas, né? E tem aí recentemente eu pelo menos estou lendo aqui, eu estou em cima da minha mesa aqui, tem aí 2 livros falando sobre o assunto, né, já diretamente. Então, é uma coisa que não só está na jurisprudência, mas também já está virando doutrina também, né? Então, a ponto aí dos doutrinadores colocarem lei do inclinado comentada agora com arbitragem nas locações, né? Então está mudando um paradigma nessa área. Sim, e tem Eu novos acredito. marcos também legais, né, agora, de outras áreas que estão se consolidando, né? Exato. Eu acho que a questão securitária, né, o marco legal dos seguros também, eu acho que representa um avanço aí para 2026 que deve ocorrer nessa área da arbitragem e mediação. Parte da administração pública, nós também acreditamos que a administração pública já está experimentando com sucesso as demandas de grande monta e acredito que vai ser uma tendência também ela partir para as demandas de menor valor, digamos assim, valor abaixo aí de 15, 10 milhões, né, que a administração pública hoje utiliza. Eu acho que também o que a gente tem visto dos próprios árbitros, das partes que interagem conosco aqui, parece ser uma tendência, e uma tendência principalmente dos municípios também utilizarem essa via, né? Hoje é bastante utilizada aí na esfera federal, na esfera estadual, mas ainda está faltando os municípios aderirem. Os municípios têm já amparo legal para isso por meio da lei de licitações de contratos, né? Então, acredito que deva ser também uma tendência aí para 2026. E aí eu queria aproveitar essa fala e perguntar para o Júnior como que se pode garantir a segurança jurídica e um pouco de previsibilidade, né, do resultado nos setores mencionados pelo Thiago. Bom, aí, Cecília, você tocou num ponto de extrema relevância, porque lá no início da arbitragem, né, a lei de arbitragem ela entrou em vigor, né, pelo menos essa nova sistemática da arbitragem entrou em vigor no Brasil em 1996,
mas até 2001 havia uma discussão quanto à eventual inconstitucionalidade da regra, né? Em 2001, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão e a arbitragem, enfim, passou a ser usada, né, numa escala maior e desde então, no início do século XXI, não para de se desenvolver no Brasil. Tá? E dentro desse contexto, era natural que houvesse da comunidade jurídica, pelo menos no início, uma certa preocupação quanto à segurança jurídica, né? Quer dizer, aquela estrutura tradicional do Estado que sempre foi usada de maneira monopolista, né, vamos dizer assim, como o único meio de solucionar conflito, aos poucos ia deixando de ter isso como regra, né? E as pessoas começaram a olhar para mecanismos que eram alternativos, né, que hoje, inclusive, a gente não usa mais essa expressão, alternativos, usa meios adequados, tamanha a credibilidade que esses meios passaram a ter, e começaram a procurar, de fato, provas, né, demonstrações de que existe segurança jurídica no uso da arbitragem. E, olha, isso cresceu, a arbitragem foi, assim, um método que ganhou muita aceitação, a ponto do Brasil hoje ser um dos maiores players internacionais, tá, no mundo, em termos de arbitragem, um grande centro de arbitragem mundial. Justamente por quê? Porque existe segurança jurídica na adoção da arbitragem. E aí, quando eu falo em segurança jurídica, e já partindo, né, por um pouco do que a Arbitrato desenvolveu, em termos de inovação dentro dessa perspectiva, eu gostaria de destacar 3 pontos, tá? Que eu acho que a gente pode basear nossa conversa. Primeiro, no Brasil nós temos uma base legal sólida no desenvolvimento da arbitragem. Quer dizer, eu tenho uma lei muito boa, uma lei mundialmente reconhecida, que dá garantia às partes de que elas, optando pela arbitragem, de fato, surgindo um conflito, elas vão poder exigir que essa demanda seja julgada pela arbitragem e não pelo Poder Judiciário, afastando, né, todos aqueles problemas institucionais que a gente conhece do Poder Judiciário, de lentidão, de dificuldade de muitas vezes de especialização da matéria, enfim, as partes disponíveis, né, em se tratando de direitos arbitráveis, disponíveis, em se tratando de pessoas capazes, conseguem, de fato, tirar essa demanda do Poder Judiciário, se assim for a vontade delas. Essa é uma questão, e a lei ela é amplamente reconhecida, e mais importante que isso, o Poder Judiciário legitima essa opção. Não existe uma disputa entre a arbitragem e o Poder Judiciário, pelo contrário. Hoje são mecanismos que se complementam de uma maneira muito harmônica. Por quê? Porque o Judiciário, várias vezes, instado a se posicionar sobre legalidade de procedimentos, e de uma maneira maciça, o Judiciário apoia. O Judiciário reconhece a legalidade da arbitragem. Isso é fundamental para que a arbitragem, de fato, possa se desenvolver, e assim vem ocorrendo não só nos procedimentos tradicionais de arbitragem, vamos chamar assim, né, quanto essa arbitragem no mundo digital, no mundo eletrônico, né, via plataforma digital, que é o que a gente faz. Né? Então, existe um amplo reconhecimento de legalidade por parte do Poder Judiciário. Então, o segundo aspecto, que é, para mim, assim, uma das grandes vantagens da arbitragem em relação ao processo estatal, né, que é a previsibilidade. O que é isso? Existe a possibilidade, né, as partes escolhem os árbitros que vão decidir o conflito delas, ou submetem essa escolha a uma Câmara que elas elegeram para resolver o conflito, para administrar o conflito. Isso permite que uma determinada matéria seja julgada por pessoas que conhecem aquela matéria, que conhecem com profundidade, que podem estudar, que podem se dedicar àqueles casos que estão sendo submetidos a ela. E eu coloco isso não como uma crítica à figura do juiz estatal em si, pelo contrário, acho que os juízes são pessoas reconhecidas, né, de reconhecida capacidade técnica, pessoas que estudaram muito para exercer essa atividade, e, de uma maneira geral, o Poder Judiciário brasileiro ele é composto
por juízes e juízas do mais alto gabarito profissional e técnico. A questão é, o juiz, via de regra, ele é um generalista, né? Ele é aquele operador do direito que estudou tudo para passar no concurso e inicia a carreira dele, mais para frente isso vai diminuir um pouco, mas julgando todas as matérias. Então, é evidente que se eu puder ter a minha demanda, por exemplo, de locação ou de propriedade intelectual ou de franquia ou de qualquer outro direito societário, podendo ser decidida. Tiago falou, eu achei interessante, acho que pode ser bacana para o seu exemplo, Júnior, falar sobre a administração pública mesmo, né? Sobre uma concessão de obra, por exemplo. A possibilidade de árbitros especializados nessas matérias serem os responsáveis por conduzir esses litígios e julgar esses conflitos. Isso é uma grande vantagem da arbitragem em relação ao Estado, né? Que, como eu disse, via de regra, nós temos juízes generalistas que muitas vezes não têm conhecimento tão aprofundado daquele tema, até pelo dia a dia profissional dele, quanto pela falta de tempo mesmo, porque tem milhares de outros conflitos para decidir. Então, isso é um ponto que traz segurança jurídica, né? O fato de termos pessoas especializadas julgando esses procedimentos. E o terceiro ponto, aí eu entrando especificamente na atuação da arbitragem, né? Que é a padronização processual, né? O que eu quero dizer com isso? A plataforma do arbitrato, ela se vale de regulamentos que a Câmara, né, possui, referendados, reconhecidos pela comunidade arbitral como regulamentos seguros, regulamentos válidos, que implementaram fluxos processuais dentro da plataforma que fazem com que esse processo seja conduzido de uma maneira muito uniforme, né? Que permite uma checagem permanente da regularidade desses procedimentos. Existem outros temas que a gente vai voltar a falar mais para frente, mas isso faz com que tanto as partes, quanto seus advogados que estão atuando no processo arbitral, quanto a secretaria, possam levar esse processo adiante de uma maneira que o risco de se cometer alguma nulidade, não praticar um ato, é muito pequeno, porque a padronização e o avanço tecnológico da plataforma fazem com que já se saiba de antemão como aquela demanda será conduzida, como o processo irá fluir dentro dessa plataforma. Então, assim, esse conjunto de fatores me parece fundamental para garantir uma maior segurança jurídica a esse processo que nós conduzimos pela via arbitral na plataforma eletrônica da arbitragem. Eu acho que eram essas as ideias principais a respeito desse tema que você destacou. Aproveitando, Júnior, que a sua fala agora de tecnologia, acho que tem tudo a ver com o ponto que eu vou trazer aqui. E eu queria, né, já puxar o Tiago, né, que você falou um pouco da plataforma, de algumas inovações que têm sido feitas. Queria perguntar para o Tiago quais são os avanços tecnológicos que você considera essenciais para consolidar a confiança em plataformas de resolução online. Legal. Cecília, assim, eu acho que antes de mais nada, qual que é o objetivo da plataforma, né? A gente tem que pensar que a plataforma é uma solução para o quê, né? Então, aí a gente volta lá na questão dos ODRs lá, do conceito de ODR, né? E volta lá no início dos anos 90, lá final dos anos 80, início dos anos 90, né? Onde surgiram as primeiras plataformas digitais, né? Eu acho que de lá para cá o mundo ficou mais eletrônico, o mundo ficou mais interconectado, e eu vou utilizar aqui um pouquinho da fala do Zygmunt Bauman, né, quando ele fala da sociedade líquida. Então, a sociedade hoje ela está cada vez mais líquida e ela precisa de resoluções cada vez mais rápidas para atender essa sociedade que é moderna, né? Então,
A gente consegue verificar muitas vezes procedimentos que estão no judiciário, que às vezes estão há 10 anos, por exemplo, no judiciário, e esse tempo, eu utilizo o judiciário como base, mas hoje, dependendo do procedimento e como o procedimento arbitral também é levado, ele também pode levar também mais tempo. Mas, utilizando como base um procedimento que dura 10 anos, por exemplo, em 10 anos muda muita coisa hoje dentro do mundo como nós estamos levando, né? Então, as relações, os negócios, eles mudam. Então, aquele processo que talvez tinha um motivo no ano 1, ele deixa de ter esse motivo lá no ano 7 ou 8, de um processo que está durando já 10 anos. Então, aí chega numa etapa que a decisão está decidindo o processo e não mais o conflito, né? E dentro dessa lógica, então, qual que é o pensamento de montar a plataforma? Montar a plataforma para deixar o procedimento cada vez mais célere, mais ágil, para resolver o conflito no menor tempo possível, que é o desejo, né, de boa parte aí das partes, da população, enfim. Então, com base nisso, a gente tem trabalhado em alguns eixos aí, um eixo de segurança cibernética, principalmente, onde existe hoje todo um trabalho de desenho, né, que é feito, de desenho da solução do conflito. Então, de uma certa forma, a gente faz, de fato, um desenho, um design de solução que está por meio do regulamento, e esse regulamento conversa com a solução tecnológica, que é a plataforma. Então, a plataforma, por sua vez, é uma solução que tem um fit aí, ela é um alfaiate para o regulamento, de uma certa forma. Então, ela está aplicando o regulamento da arbitrato, ela dá efetividade para esse regulamento com bastante celeridade. Eu costumo pensar que a gente, dentro da plataforma, não pode ser um jogo de futebol, tem que ser um jogo de basquete. A bola está sempre na mão de alguém, né? Então, não pode ficar a bola... ela sempre tem que estar com alguém dentro do processo. O processo tem que ter o prazo para alguém, tem que estar... ou tem que estar com a parte para realizar uma defesa, realizar o contraditório, ou tem que estar com o árbitro, ou tem que estar com a secretaria para fazer alguma certidão, alguma diligência dentro do procedimento. Então, nós partimos desse pressuposto da plataforma, a gente desenha as soluções. Hoje são mais desde que a plataforma entrou em operação, que foi em final de 21, ali, né, arbitrato existe mais tempo, mas essa plataforma, como ela está hoje, ela é funcional desde dezembro de 2021. E de lá para cá são mais de 500 implementações. Então, hoje cada implementação, ela passa pela fase inicial, que é o desenho. Então, da qual eu participo dessa fase, que é você ter essa interligação entre o que está no regulamento e o que vai para a plataforma de fato. E também ouvir a equipe da secretaria, o que as partes falam, os árbitros. Exato. Certo? Exato. A gente faz essa tomada, né? Os árbitros dão sugestões, as partes dão sugestões, a secretaria dá sugestões. A gente verifica se isso tem fit com a plataforma e encaminha em forma de feature, né?
E aí, nesse encaminhamento, a gente faz todo o desenho do que a gente espera, manda para o desenvolvimento faz o desenvolvimento, manda para revisão. Existe um outro ambiente da Arbitrato, que é um ambiente só de testes hoje. Esse ambiente de testes tem lá alguns robozinhos que todo dia iniciam o processo e são árbitros, partes e tal, eles conseguem testar cada implementação que foi feita da Arbitrato. Então, a gente hoje tem teste, a gente diz teste automatizado e teste manual, né? Então, que são os testes de qualidade, né? Então, a gente tem teste de quantidade, teste de qualidade, teste robótico automatizado e teste manual. E aí, depois dessa fase, a gente passa para a produção, que é quando passa, de fato, para o usuário da plataforma, para o usuário ver. Então, e as implementações são desde criptografia, proteção de dados, até melhoria de procedimentos dentro de eventos, né, que ocorrem na plataforma, efetividade da secretaria, né, para poder absorver mais procedimentos com a mesma eficácia, enfim, até isso vai até um outro lado, que são testes de estresse do sistema, que também a gente já fez, testes de intrusão para provar a segurança cibernética também. Eu queria aproveitar e perguntar agora para o Júnior, enquanto diretor de arbitragem, o Thiago falou uma série de funcionalidades, uma série de implementações que fizemos aí nos últimos anos e que fizemos para tentar trazer maior segurança jurídica do procedimento, para tornar tudo mais automatizado, mais rápido, mais célere. E queria te perguntar, Júnior, que tipo de suporte técnico e jurídico você acredita que é essencial para garantir que os árbitros e as partes confiem plenamente na resolução de conflitos pelo meio digital? Olha, Cecília, essa revolução, vamos dizer assim, é tão grande, né, que a gente está vivendo, que nós estamos dentro dela, né, com o uso da plataforma, e aí eu queria até dar um passo atrás, até voltar na questão da previsibilidade, que eu acho que é um conceito que está intimamente ligado com a segurança jurídica. Vamos imaginar a situação de uma empresa que opera no Brasil inteiro, né, e que tem demandas. Tem um escritório de advocacia que centraliza esses processos e tem demandas no Brasil inteiro, judiciais. Tá? Imagina esse escritório tendo que lidar com 27 sistemas diferentes do Poder Judiciário, né? Cada um com uma forma, cada um sujeito a um recolhimento de taxa judiciária usando um parâmetro diferente, com muitas vezes características culturais daquelas pessoas que estão operando, seja em cartório, seja do próprio juiz. Isso é um caos. Né? Isso, por um departamento jurídico de uma grande empresa, é um caos. Uma média ou grande empresa. Veja, com uma plataforma digital como essa, que a gente trabalha, esse problema não existe. Porque tudo é centralizado na mesma plataforma. E o procedimento a ser utilizado é idêntico. Pouco importa se esse processo, entre aspas, refere-se a um problema de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou do Amazonas. É o mesmo meio de solucionar. Isso é um ganho de eficiência incomensurável. Né? Não tem paralelo isso, nunca existiu paralelo. Num país com as dimensões do Brasil, isso vale demais, em termos de eficiência e redução de custos. Ou seja, então, assim, quando fala em segurança, até nisso a gente precisa estar atento. Para vocês terem uma ideia, né, em São Paulo, hoje, nós convivemos com no Poder Judiciário de São Paulo, 2 sistemas judiciais diferentes. O advogado precisa conhecer os 2 sistemas extremamente complexos, de utilização complexa, para conseguir conduzir os seus processos. Aí ele chega no estado do Rio de Janeiro, que convive, ao mesmo tempo, com, se não me engano, 4 sistemas diferentes. Que a cada momento eles vão mudando e o advogado tem que administrar
processos em andamento nesses 4 sistemas com métodos de utilização diferentes. Se vai em Minas Gerais, é outro. Se ele atua na Justiça Federal, é outro. Na Justiça do Trabalho é diferente, é outro programa que usa. Olha como isso complica a vida do advogado. Quando a gente fala de arbitragem pela plataforma eletrônica, esse problema deixa de existir. Né? Por isso que eu digo, na realidade, quando a gente fala em tecnologia aplicada ao processo, na arbitragem, essa tecnologia muda completamente o jogo. Né? Imagine, né? Quando se começou a pensar em digitalização, né, de justiça, e veja, não é tanto tempo atrás, não. 10, 15 anos atrás. A gente estava pensando em enviar petições por e-mail. Né? A gente pensava em fazer, eventualmente, uma audiência pelo Skype, que é o que tinha na época. Quer dizer, Pergunta para o Thiago como é fazer isso, Thiago. Administrar imagina administrar isso por e-mail sem essa automação inteligente, o quanto de dificuldade, de insegurança existir. Né? E a gente está falando de um curto prazo. Hoje, com a plataforma, existe um controle centralizado e mais, isso para mim é uma das grandes vantagens também. Né? No meu caso, que eu tenho formação acadêmica em processo civil, estudei muitos processualistas clássicos, né? Eles diziam o seguinte, que o que causa mais demora ao processo, ineficiência ao processo, não é o tempo que as partes têm para praticar os atos, nem mesmo o tempo que o juiz fica ali analisando para dar uma sentença. O que faz o processo demorar é o chamado tempo morto, que é aquele tempo que não está acontecendo nada. A parte já praticou o ato que tinha que praticar, o negócio fica lá esperando. Isso acontecia muito com o processo em papel, né? Até que a petição dele fosse juntada, depois carimbada, colocava dentro dos autos do processo, era remetido ao juiz, ficava na pilha, na sala do juiz. Esse tempo morto, não acontecia nada. Muitas vezes representava de 80% a 90% do tempo que o processo demorava. Hoje, com a plataforma, esse tempo morto deixa de existir. Por quê? Porque a partir do momento que o ato é praticado, automaticamente a plataforma dispara notificações para todo mundo e fala, olha, aquilo já aconteceu. E se, por exemplo, o requerido apresenta uma contestação, uma peça de defesa, o próprio sistema automaticamente intima o requerente para se manifestar sobre a defesa e já inicia o prazo dele. Quando o juiz profere uma sentença, as partes já são automaticamente intimadas pelo sistema, pela sentença, o prazo delas já começa, eles recebem um e-mail cadastrado, um WhatsApp cadastrado, para tomar ciência. O requerido tem, né? Isso o Thiago pode explicar muito melhor que eu. Ele é notificado eletronicamente. E mais, essa notificação fica ali, constando na plataforma, inclusive certificada por metadados que vão informar se o requerido tomou conhecimento daquilo, se ele abriu o e-mail, se ele leu o WhatsApp, quando, em que hora, né? Quantas vezes as partes acessam os procedimentos, fica tudo registrado na plataforma, depois não vai poder falar que não sabia, né, do que estava acontecendo. Então, esse conjunto... O árbitro traz uma segurança também, né? Isso, assim, por o árbitro traz uma segurança, porque ele tem certeza que ele está trabalhando dentro de um ambiente confiável, que as partes estão sabendo o que está acontecendo, e para as partes é fundamental, né? Porque elas estão ali, de fato, documentando, todos os atos processuais estão sendo documentados em tempo real. Sem contar a vantagem de se praticar atos processuais 24/7, né? A gente chama de qualquer dia, qualquer hora, onde tiver, né? As coisas não param, as coisas continuam, e isso imprime uma efetividade muito maior para o processo. Né? Então, assim, todo esse conceito de segurança jurídica, de previsibilidade, de conhecimento, associado, né, ao desenvolvimento tecnológico da plataforma, tudo isso regulado por uma lei boa, que é a nossa lei federal de arbitragem,
ao regulamento da Câmara e outros atos administrativos que a Câmara também adota para disciplinar situações do dia a dia, esse conjunto de fatores acaba por trazer uma segurança jurídica muito maior a esses procedimentos. Então, assim, hoje não dá para a gente pensar em nenhuma atividade no nosso dia a dia que não esteja incorporada pela tecnologia, né? Seja do jeito que você chama um táxi para sair da sua casa, seja para ouvir uma música, ver um filme, a tecnologia tomou conta da nossa vida. E o legal agora, o que é? Até as demandas, né? Até os conflitos que eventualmente surjam, que são inevitáveis, existem mecanismos também tecnológicos para que a pessoa consiga ter segurança, ter um pouco mais de agilidade e, pelo menos, conseguir, num prazo razoável, ter aquele problema que surgiu, né, na vida dela, ou que a empresa consegue resolver uma situação que surgiu no dia a dia da atividade empresarial dela, uma disputa entre sócios, que seja, conseguimos conciliar esses valores e equacionar essa questão quanto antes. Então, falar hoje em tecnologia, né, na gestão desses conflitos, é uma atividade imprescindível que quem não pensa nisso vai ficar para trás. E isso, felizmente, a gente está evoluindo muito dentro do arbitrato e promovendo posso dizer, até uma revolução nessa modalidade de solucionar as controvérsias. Tá? Perfeito. Agora eu queria falar de mais uma tendência. Nós estamos aqui para estar trazendo esse webinário e queria deixar aberta uma pergunta para vocês dois. Então, o Júnior já começou falando um pouco, o Thiago vai poder aprofundar um pouquinho melhor na parte técnica aqui para a gente, e o Júnior um pouco mais na aplicação, né? Ali, queria que vocês contassem um pouco para a gente, Thiago, se puder começar falando um pouco, qual que é a diferença entre as notificações eletrônicas do AR. Quais que são as vantagens de se ter isso, né? Como que a gente usa esses metadados que o Júnior falou, que as notificações, elas provêm para as partes? Legal. Então, Cecília, Júnior, a parte da notificação foi um dos alicerces da nossa parte de desenvolvimento. A gente tem aí reiteradamente sempre trabalhado para melhorar essas notificações. Vejam, quando a gente fala inicialmente em notificação eletrônica, a pessoa que está nos assistindo aí talvez possa pensar na notificação feita por e-mail, né? Mandei um e-mail e aí não sei se a parte recebeu, fica aquela coisa. A gente buscou justamente fazer uma resposta muito mais efetiva do que meramente um e-mail que é recebido, né? Ou que é feita uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo. A gente buscou, se propôs a ir além, né? Então, existem hoje várias soluções que não eram, a princípio, trazidas ainda para a arbitragem, mas essas soluções já tinham eficácia jurídica mais do que reconhecida, né, pelos tribunais também. Então, eu vou utilizar, por exemplo, serviço de notificações. Existem empresas de notificação digital, por exemplo, que são usadas pelos cartórios, até pelos tribunais, pela administração pública também. Né? Então, que também já tinham um serviço de metadados, de logs, que identificavam o IP das partes também, né? Identifica, tem um grau de autenticidade, de robustez, tal qual ou até mais do que uma assinatura. A assinatura da parte, se ela está lá sem reconhecimento de firma, tem muitos procedimentos aí que tem assinado a parte e depois vai para uma perícia ainda para
identificar se aquele desenho da assinatura pertence de fato à pessoa ou se pertenceu a uma outra pessoa que falsificou aquela assinatura, e por aí vai. No mundo digital, a confiança, a confiabilidade disso é muito maior, porque você tem os metadados. Os metadados, eles são o fio de cabelo na cena do crime, é o DNA digital da parte. Então, quando se fala de metadados, você fala de dados que só tem naquele computador, naquela internet, naquele IP, naquele exato local. Você não tem como reproduzir isso em outro lugar. E, infelizmente, a Arbitrato conseguiu implementar hoje um sistema de notificação que consegue coletar os metadados das partes. Isso dá uma segurança jurídica também para o procedimento arbitral. E isso já era algo também feito pelas plataformas de assinatura. Tá? Todos esses sites que tem no mercado, aí boa parte deles já utilizavam os metadados para confirmar, e os tribunais também passaram a reconhecer ao longo do tempo esses metadados para fins de autenticidade da parte, etc. Então, o que nós fizemos foi trazer essa tecnologia que já estava sendo reconhecida pelo judiciário para o procedimento arbitral, para a plataforma num todo. Então, hoje a plataforma já notifica automaticamente e ela faz a coleta dos metadados e coloca lá no sistema com um selo de tempo também, que é o chamado timestamp. Então, ele coloca um selo de tempo que aquilo lá certifica que foi colocado num determinado período de tempo, né? Então, não é possível também você estabelecer que aquilo lá aconteceu em outra data e retroagiu, né? Então, isso também dá uma segurança, uma legitimidade para os prazos que começam a correr também. Um outro, até recentemente também, a gente conseguiu trazer essa mesma tecnologia para o WhatsApp. Então, hoje na Arbitrato, o WhatsApp e o e-mail possuem notificações com coleta dos registros de forma automática pela plataforma desses metadados que confirmam o recebimento. É lógico que os dados que têm um computador desktop são diferentes dos dados que estão num celular, por exemplo, né? São outros dados, é uma outra operadora, outra questão. Mas o que de fato é importante é que existem esses dados e que esses dados confirmam a autenticidade do recebimento dessas notificações, o que é extremamente importante para a segurança jurídica do procedimento. Então, não é mero e-mail, em resumo, não é mero e-mail com envio de informações. Isso é feito com um trabalho bem significativo aí, de tecnologia, né? E só para finalizar, o sistema de notificação, hoje toda notificação da Arbitrato, ela também tem um site validador. Então, ela é feito, além do timestamp, que é o carimbo de tempo, ela tem um carimbo de certificado digital para dizer que aquele evento ocorreu dentro da nossa plataforma. Então, esse certificado digital é possível a parte verificar a autenticidade também, porque, vamos supor, alguém pode também fraudar e dizer que é o procedimento da Arbitrato, vamos supor que é de outra Câmara e tal. Então, dessa forma não é possível fazer isso. Tem um certificado digital dentro desse documento, um timestamp, e esse certificado digital tem um site validador, ele tem um código único, cada documento tem um código único validador.
E é importante entrar nessa parte ainda para dizer assim, cada processo também, ele também tem um código criptografado do processo. O processo arbitral é confidencial, via de regra, né, fora os processos da administração pública. Via de regra é confidencial, então existe uma criptografia, cada procedimento no arbitrato tem uma criptografia específica que somente aqueles usuários têm a chave, os usuários que estão vinculados ao processo, que têm a chave do processo, somente eles têm acesso ao procedimento arbitral. Então, isso permite um nível de segurança e de confidencialidade bem relevante. E, Júnior, Thiago, queria perguntar para vocês, somente o Júnior vai poder responder isso agora, que é de que forma, né, essa utilização dessa notificação eletrônica com esses metadados, ele muda o dia a dia do árbitro, do advogado, o que trouxe de vantagem, principalmente quando a gente compara com a notificação para um AR, por exemplo. Olha, Cília, assim, o que é interessante a gente destacar também, né, e aí, para a gente entender bem esse contexto, o que sempre se disse em termos de arbitragem, né, é que isso a doutrina, né, arbitralista de uma maneira geral, costuma dizer que a arbitragem será melhor ou pior a depender da qualidade do árbitro. Isso sempre foi, ou seja, colocaram a Câmara sempre num papel secundário, em termos de a gestão do processo ficar encarregada da Câmara, enquanto que ao árbitro cabia conduzir o processo. Dentro dessa perspectiva tecnológica, isso muda um pouco de figura, porque a relevância da Câmara implementando esses mecanismos passa a ter uma importância tão grande quanto a própria figura do árbitro, porque existe uma interação entre tecnologia que a Câmara oferece, a plataforma oferece, e a forma como o árbitro vai conduzir. Isso não reduz em nada a importância do árbitro, pelo contrário. É uma comunhão de esforços, né, cada um dentro da sua função, evidentemente, que lá na frente tenderão a produzir esse resultado. Né? E assim, a plataforma ela tem uma grande utilidade, né? Várias utilidades, mas eu digo assim, não é só a questão de segurança, né? A plataforma, ela com esses metadados, com essas informações que ficam registradas, ela funciona como uma verdadeira auditoria do processo. Ela audita o processo, ela mostra, olha, tudo que aconteceu está aqui, ninguém tem nenhuma dúvida disso. A digital da pessoa que acessou, que usou, que peticionou, que leu, está ali. Não tem nenhuma dúvida. Né? E assim, evidentemente que o uso dessas ferramentas é fundamental, né, para que os árbitros e as partes possam conduzir e acompanhar muito bem o processo. E aí vem mais uma importante função da Secretaria. Acho que a Secretaria tem um papel fundamental de apoio, tanto para o árbitro, no dia a dia, nos peticionamentos, quanto no atendimento, né, às partes que fazem contato com a Secretaria, tirar dúvidas. Muitas vezes a pessoa recebe uma notificação e não sabe o que se trata. Então, a Secretaria tem um apoio fundamental no desenvolvimento e na atenção, que só a tecnologia não adianta. Né? Mas a gente precisa associar essa tecnologia à presença humana para dar conforto, para dar mais credibilidade, para dar mais segurança e explicar para muitas vezes para aquela pessoa que não está acostumada a lidar com esse tipo de ferramenta. Né? Então, eu vejo que realmente a tecnologia, evidentemente, veio para ficar, né? Ela mudou completamente a rotina e os hábitos que trabalham com essa tecnologia, evidentemente, concordam com isso. E quando a gente fala em segurança e previsibilidade, essa segurança afeta tanto o árbitro, como eu disse, quanto a parte, que vão ter muito mais tranquilidade para conduzir esse processo, sabendo que tudo aquilo que está acontecendo está ali certificado através dos metadados e está sendo conduzido da melhor maneira possível. Então, vamos aí para a nossa reta final, agora aqui do
webinário. E uma tendência que está mudando um pouco o futuro das carreiras jurídicas. Queria que vocês comentassem um pouquinho, falassem, né, como que vocês veem, o Júlio já falou que quem não olhar para isso vai ficar para trás. E queria perguntar para o Thiago, para o Júlio, que tipo de conhecimento vocês acreditam que esses profissionais eles precisam buscar para conseguir se posicionar nesse mercado de resolução de conflitos online? Eu começo ou o Júnior começa? A mais Pode difícil. A mais difícil você vai começar de novo. Então tá bom. Assim, eu acho que vamos contar algumas histórias aqui, né? Quando a gente fala de inovação, a gente tem que lembrar sempre que no final dos anos 80 e início dos anos 90, as pessoas faziam um curso de datilografia, né? As pessoas faziam um curso para... existia uma cidade na Itália lá, né, que fabricava as máquinas Olivetti, né? Máquinas essas que viraram peça de museu. Eventualmente a gente encontra em algum escritório ainda uma Olivetti quando vai visitar algum colega que está há mais tempo aí na profissão. A mesma coisa aconteceu com o Netflix e com o Blockbuster, né? A empresa Blockbuster, Netflix, teve uma ideia que parecia assim um pouco complicada. Ela falou: olha, Blockbuster, eu acho que dá para a gente fazer um comércio online, fazer um aluguel online dos filmes. E na época o projeto inicial do Netflix era mandar os DVDs para casa da pessoa, e a pessoa pegava, assistia o DVD e voltava para a base. Então era tipo uma consignação aí um uso consignado do DVD, do Blu-ray, né? E aí depois virou a plataforma que virou a Netflix, né? Então foi oferecido para a Blockbuster esse negócio e a Blockbuster simplesmente ignorou, né? Passou por cima, achou que não era... aquilo lá não fazia parte, era muito fora, né, do que se tinha naquela situação. Hoje a Blockbuster não existe mais. Netflix é uma empresa multimilionária aí, com ações na Bolsa de Nova York ali, né, uma das marcas mais avaliadas aí no mundo, né? Então, o que eu podia trazer outros exemplos da Kodak, enfim, mas vamos deixar para trás. A ideia vocês já pegaram, que é a ideia da inovação e a ideia do quanto que essa inovação exige do profissional uma postura diferente e exige também um conhecimento diferente também, né? Então, como o Júnior falou, a plataforma, para quem utiliza a plataforma, também exige, de uma certa forma, um entendimento desse mundo mais líquido, desse mundo que requer soluções céleres, rápidas, e exige a solução, né? Aí seja o árbitro, seja a parte, seja o advogado, né? Então a plataforma está propiciando esse meio de campo, né? Tá propiciando o ambiente para acontecer isso. E cabe às partes desenvolver as competências, as soft skills, as hard skills ali, que são as competências de forma geral, para que possa se resolver esses conflitos dentro dessa expectativa, né? Que é a expectativa que no final as partes têm, né? E eu diria assim que dentro dessa área de conhecimento da arbitragem,
da mediação e desse mundo digital, né, desse direito mais digitalizado, são fundamentais. E eu adicionaria ainda algo que pouco se fala, né, ali, que é a questão do DSD, que é o desenho, né, das disputas, de forma geral, que também é relevante quando a gente fala hoje de uma convenção arbitral. Saber escrever a convenção, saber escrever o contrato adequadamente, é você propor um formato de resolução de conflitos, né? Seja ele MED-ARB, ARB-MED, mediação do judiciário, sei lá, aí vai da criatividade de quem estiver escrevendo a cláusula. Você coloca no meio dispute board, você coloca no meio negociações, rodadas de negociações, enfim, né? Então, eu acho que o profissional do futuro tem que estar ligado a isso para resolver as questões dentro da liquidez que as respectivas contas bancárias também requerem, que as relações querem e que as partes querem por final. Júnior, passo para você, então, o desafio de responder essa pergunta. O que o Thiago colocou se encaixa perfeitamente com a arbitragem, né? Porque tem muito a ver com a questão de flexibilidade do procedimento, né? Outra grande vantagem da arbitragem em relação ao processo estatal tradicional, processo civil tradicional, é a possibilidade das partes definirem não só quem vai julgá-lo, né, mas também como esse procedimento vai se desenvolver. Daí, o árbitro ter percepção, ter conhecimento, ter experiência e identificar que, naquele caso específico, é mais interessante que aquela demanda tramite de uma determinada forma. Por exemplo, se é uma ação, se é um procedimento que ele percebe que tem um valor menor, que não tem uma complexidade tão grande, ele pode trabalhar num procedimento bem mais abreviado, né? Ele pode reduzir o número de atos processuais, de fases processuais, de modo a entregar uma sentença mais rápida. Por exemplo, isso é um exemplo bastante comum na arbitragem, convertendo depoimentos pessoais, depoimentos de testemunha em documentos escritos. Você evita ter que designar uma audiência, ouvir testemunhas. Cada um busca, junto às suas testemunhas, por escrito, o que cada uma teria a dizer, leva aquilo para o processo, e aí só o que for de fato objeto de discordância, de controvérsia, de um ponto específico, se houver necessidade, o árbitro chama aquela testemunha para uma audiência para explicar melhor aquele ponto. Ao invés de uma audiência de 2, 3 horas, em meia hora, 20 minutos, a gente resolve a questão. Ou evita até a audiência. Ao invés de nomear um perito para tirar alguma dúvida técnica do juiz, ele permite que cada parte contrate o seu técnico, né? O seu perito, vamos dizer assim, leve cada um laudo, cada um mostrando o seu laudo, o seu lado da história através dos próprios laudos, e o árbitro vai analisar qual dos dois laudos o convence mais. E, se ele tiver uma dúvida, ele pode eventualmente até designar um terceiro que vai só tirar a dúvida que ele tem. Ou chama, né, um procedimento que a gente conhece chamado de hot tubbing, quer dizer, chama todo mundo para uma audiência, coloca todo mundo junto e elimina as dúvidas ali um na frente do outro. E isso também funciona com muita propriedade na arbitragem. E por que eu estou falando tudo isso? Só consegue trabalhar dessa forma quem estudou arbitragem, quem conhece essa matéria, quem se desenvolveu na profissão. E isso, sinceramente, vai ser muito difícil que a inteligência artificial substitua. Aquele profissional que ficou lá atrás, né, com aqueles conceitos de copia e cola, doutrina, de achar que pensar que encontrar uma jurisprudência favorável o suficiente para ele ganhar a causa, aquele profissional que não pensa um pouco diferente fora dos padrões tradicionais, esse profissional vai ficar de fora do mercado. E isso serve não só para o profissional do direito, qualquer outra área.
Então, assim, é verdade que a revolução que estamos vivendo em termos de tecnologia, de inteligência artificial, que, aliás, mereceria um outro webinar, né, só para tratar das consequências da IA na arbitragem, no processo de arbitragem. Mas, por que eu estou falando isso? De fato, vai mudar muita coisa. Vai deixar de fora muita gente que não entendeu e não se capacitou para enfrentar essa nova realidade. Então, assim, é muito relativa, né, essa discussão que tem hoje, no sentido de que, quais profissões serão substituídas pelos computadores? Todas. Né? Do jeito que a gente concebia até hoje, todas vão ser de alguma maneira substituídas. Agora, cabe a cada profissional ter conhecimentos, primeiro, um pouco de conhecimento tecnológico para entender a inovação, para poder manusear essas ferramentas. Tem que ter flexibilidade na cabeça, tem que ter ideias, tem que ter criatividade, tem que ter uma capacidade de transitar entre determinadas áreas. Hoje não dá mais para conceber um profissional do direito que só saiba direito, como não dá para pensar num economista que só sabe economia, como não dá para pensar num publicitário que só sabe publicidade. Né? Então, assim, eu acho que o mundo está caminhando muito mais para horizontalidade e menos para verticalidade. Por quê? Porque a verticalidade é a máquina dos trás. Mas a capacidade de resolver problemas, poucos conseguem. Né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? O que o cliente quer quando procura um advogado? Em nenhum momento, o advogado tradicional é aquele que recebe o cliente no seu escritório, ouve do cliente e simplesmente, mecanicamente, ingressa para um processo judicial para tentar buscar aquilo que o cliente disse que não foi cumprido. Mas o cliente, quando ele procura um advogado, ele não está querendo um processo judicial. O cliente quer que resolva o problema dele. Ponto. E muitas vezes o que a gente sabe é que a escolha do processo judicial é a pior das alternativas. Por quê? Não se sabe quanto tempo vai levar, não se sabe como aquilo vai ser conduzido, e muitas vezes, quando aquele resultado chega, vai demorar tanto que talvez já não tenha mais utilidade para aquela pessoa. Então, o advogado é o solucionador de problemas. Ele precisa trazer o resultado mais eficiente possível para o cliente. A arbitragem é uma solução, como a mediação é uma solução, como a negociação é uma solução. Cabe ao advogado encontrar, naquele caso concreto, qual é a melhor solução para aquele problema específico do cliente. E muitas vezes ele vai chegar a essa conclusão não só conhecendo o direito, não só conhecendo os caminhos processuais, não só conhecendo a lei de arbitragem. Ele vai chegar conhecendo a pessoa do cliente, entendendo as dores daquele cliente, entendendo um jovem de 25 anos tem uma necessidade diferente de uma pessoa de 75. Até em termos de tempo. Então, assim, tudo isso é sensibilidade. E nesse ponto, nós, seres humanos, ainda estamos à frente das máquinas. Não sei até quando. Mas isso diferencia, acho que o profissional, já não digo nem mais do futuro, já do presente. Então, quando você fala em como que isso está transformando, o que se esperar do profissional do futuro, eu acho que é esse conjunto de fatores. Precisamos ser os mais humanos e conhecedores das técnicas disponíveis, tanto jurídicas quanto tecnológicas. Se não, seremos atropelados pelo desenrolar dos fatos. Estamos chegando aqui ao fim do nosso webinário. Queria agradecer imensamente Thiago, Júnior, pelas reflexões que vocês trouxeram hoje, muito interessantes. Com certeza que a nossa audiência vai durar bastante ouvi-las e comentem aqui o que vocês acharam, tirem dúvidas, a gente vai acompanhando, vai passar para eles também, se tiver alguma pergunta específica que eles possam responder. E, para mim, o que eu posso tirar aqui como mensagem final de tudo que nós conversamos hoje, que ficou claro que o futuro da resolução de disputas ele é digital. Ele está baseado em dados, ele está baseado em tecnologia, e, acima de tudo, ele tem segurança jurídica. Então, não é porque ele é digital e ele é inovador que ele não vai trazer segurança para os partes.
E gostaria de convidar todos aqui a continuarem acompanhando a Arbitrato nas redes sociais, aqui no YouTube, com os nossos próximos webinários, e entender mais a fundo sobre inovação jurídica e ODS. Então, muito obrigada a você, Thiago, Júnior. Obrigado, Cecília. Foi bem legal, boas reflexões. Espero que o pessoal goste aí do nosso webinário. Obrigado, Cecília, Thiago, e ficamos à disposição de todos. Um grande abraço. Obrigada a todos e até a próxima.